Olá, amigo telespectador da TV Cultura, muito boa noite. Que bom reencontrá-lo nesta terça-feira. Aliás, nós temos um encontro semanal todas as noites de terça-feira, 7 horas aqui na telinha da TV Cultura, para falar em esportes. Está começando mais uma edição do Cultura nos Esportes. Hoje é dia 27 de março de 2012. O programa de hoje enfoca vários esportes, principalmente destaque para o esporte local. Vamos falar sobre tênis, vamos falar sobre o futebol de base, o futebol veterano. A bola já está rolando pelos campos da cidade em torneios promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Falaremos, é claro, sobre a Série A2, sobre o União Barbarense, que deu vexame no sábado, mas por pura incompetência de outros adversários concorrentes direto à mesma vaga, acabou sendo beneficiado e a equipe prossegue um pouco mais na sequência desta sua participação no Campeonato Paulista da Série A2. Tem o quadro Você na TV, hoje a gente vai enfocar um pouco a questão da arbitragem, não é? Alguns lances polêmicos, alguns lances decisivos têm ocorrido nos campeonatos promovidos aí pela Federação Paulista de Futebol de maneira especial, e a gente quer saber do telespectador o que ele tem achado da arbitragem brasileira. Bom, tudo isso e muito mais para você na sequência desta edição que só está começando. Vamos apresentar aqueles que estarão conosco fazendo o Cultura nos Esportes de hoje. Companheiro de bancada, Vaguinho Arruda, está com a gente mais uma vez. Boa noite a você, Vaguinho. Boa noite, Vaquinho. Boa noite a todos os telespectadores. Com imenso prazer, mais uma terça aí no Cultura nos Esportes. E, logicamente, vamos falar muito, né, a respeito do União, dessa última derrota que aconteceu no sábado passado, frente à equipe do São Bernardo. Mas, né, estamos com medo, né? Vamos esperar para que realmente a União volte a ser aquele União ganhando em casa novamente. E para começar, quero só registrar a audiência do pessoal aí do Santa Rita, que a terça-feira está sempre aí junto com a gente nos assistindo. Ao seu Dair, lá do time do Hugo, a todo o pessoal do time do Hugo, lá do Santa Rita, ao Sabugo, ao TT, enfim. Não vamos falar muito nome, porque a gente vai acabar sendo injusto, né, com outras pessoas que estão nos assistindo aí. Então, a todos vocês do Hugo aí, fiquem com a gente aí. Muita coisa vai ser dito hoje nesse programa dessa terça-feira. Muito bem, e vai também participar conosco como convidado especial, um companheiro nosso aqui da administração municipal. Ele desempenha também aí a sua função de comentarista junto à equipe esportiva da Santa Bárbara FM, é técnico desportivo, coordenador das escolinhas de futebol da Secretaria Municipal de Esportes. Muito nos honra com a sua presença, Sandro Lima. É um prazer ter você com a gente aqui de novo, Sandro. Boa noite. Boa noite, Baquinho. Boa noite, Vaguinho. O prazer é todo meu de estar aqui novamente falando sobre o esporte da nossa cidade, como é que está andando, a evolução das categorias de base, os campeonatos que estão em andamento na cidade no momento, né? Então, um prazer imenso é meu de estar aqui com vocês novamente no Cultura nos Esportes. Bacana. Bom, vamos já começar a conversar com o Sandro aí. O Sandro tem essa participação direta aí na organização dos torneios de futebol que ao longo do ano movimentam muito a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E a temporada está começando com as categorias inferiores, começou de ponta a ponta, com os menorzinhos e os mais experientes? Exatamente. As categorias que se iniciaram foram sub-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e juntamente com os veteranos. Então são 2 meses e meio a 3 meses de competição, que vai até o começo de junho, todas elas. E novamente com muitos participantes, muitos bons garotos e bons veteranos jogando ainda, né? O Vaguinho pode ser testemunha disso. Então a gente começa o ano todo cheio de atração para quem gosta de acompanhar o esporte amador local, pode se dirigir a qualquer campo da cidade nesse final de semana, vai ter um jogo, ou da base ou do veterano. Pode você, munícipe que mora em qualquer bairro, pode ir ao campo do seu bairro que vai ter um jogo da Secretaria de Esportes lá para você assistir. Os campos foram preparados na intertemporada, né, entre o final do ano passado e o início agora dessa nova temporada? Exatamente. Todos os campos passaram por uma reforma, um novo planejamento foi feito para que pudesse a poda da grama do gramado pudesse estar adequada até o início da competição. Então é feito sempre no final de fevereiro, início de março, um novo corte de grama que já foi adubado no final do ano, para que a gente possa ter os campos
para a temporada toda até dezembro, que tem os campeonatos municipais. Sandro, boa noite. Eu gostaria de saber de você a respeito da base. Vocês estão trabalhando muito forte, né, na base da SEMI. Qual categorias vocês estão trabalhando? Olha, hoje a gente está trabalhando nas categorias sub-17, sub-19, de futebol de campo, né? Sim. Que é a minha especialidade no caso. A gente está tendo, já em andamento, a gente vai ter a Copa da Juventude, que é sub-18, que começa na segunda-feira que vem, o primeiro jogo nosso, aqui em Santa Bárbara, no Mirzinho Daniel, às 3 horas da tarde. Quem quiser assistir pode estar lá comparecendo, que às 3 horas vai jogar o futebol feminino de Santa Bárbara contra o 15 de Piracicaba, válido pelos Jogos da Juventude. E no jogo de fundo, às 16 horas, o time de campo de Santa Bárbara, masculino, sub-18, que vai jogar contra o 15, a primeira competição nossa no ano, Copa da Juventude. Está dando frutos? Exatamente, Vaguinho. Isso é assim, procura de alguns empresários? Exatamente. Tem sim, é até engraçado a gente dar treino ali no Laudice, que a gente olha no barranco, sempre tem lá os empresários, os facilitadores que dizem que vão levar os meninos para alguns times, e a gente acaba perdendo sempre um ou outro jogador, que é o trabalho é feito para isso, né? Do ano passado a gente teve vários jogadores que saíram para fazer avaliações no Paulista de Jundiaí, no Velo Clube, no Guarujá, e nos meninos da categoria sub-10 e 12, que a gente fez uma participação juntamente com outras escolinhas da cidade, com a Campo Belo, que ela selecionou os garotos, disputou a associação e ficou campeão. Então tem alguns meninos passando por avaliação no Grêmio, tem meninos passando por avaliação no Santos. Tudo isso é um fruto de um trabalho que a secretaria faz, dando oportunidade para os garotos que não têm a oportunidade de jogar aqui. Então, se eles não representam o time da cidade aqui, então a gente expande, vem outros e levam para jogar nos times que estão querendo que esses garotos representem. Como é trabalhar com a garotada? Eu imagino, deve ser um trabalho muito gratificante, né? Você ter a garotada, você ensinando, você explicando, falando para ela como que se joga, enfim, em primeiro lugar, ensinando, dando-lhe mais educação, né? Nesse meio, como que é para você? Primeiramente, a preocupação nossa é formar o cidadão, o garoto se tornar um homem, que mente, corpo, sangue, que saiba decidir a sua vida. Depois, em segundo plano, é claro que se ele jogar bem e está adaptado para ser um bom jogador de futebol, as equipes vão procurá-lo e eles vão se tornar um jogador, que é a segunda parte do nosso projeto. Mas primeiramente é tirar as crianças da rua e oferecer para eles uma forma de lazer, mas também proporcionar para eles o ensino do futebol, ensinando a eles a ser um bom cidadão, né? Quem está com você também nessa linha de frente aí da escolinha lá no campo? Quem está comigo junto é o Valdir de Toledo, Pelé, né? Que todo mundo conhece. Conhece o nosso grande amigo Pelé, rapaz. Um dos grandes jogadores da história do futebol de salão da cidade. E do União Barbanense, não também jogou. Depois, se puder contar uma piada dele, eu conto. Claro. E um grande homem, né? É aquilo que você tenta passar para os meninos. Exatamente. Né? Então, todo treino, ele é um cara muito religioso, bem mais religioso do que... Vamos ver umas imagens, então. Enquanto você fala, a gente vai ver algumas imagens aí que foram feitas lá no campo do Laudice. No campo do Laudice, do treino. Então, aí a gente já começa no período de treinamento com o Valdir, que faz a parte de preparação física e auxiliar técnico. Então a gente já começa um trabalho com essa criançada de principalmente mentalização, falar um pouco da vida, como que é feito o trabalho de futebol, as desilusões que tem no futebol, que não é porque eles estão jogando que todos vão ser atleta profissional, que é uma coisa difícil de se tornar hoje em dia. Então os garotos estão preparados para serem e para também trabalharem em outra área, no caso. Esse treino aí que está acontecendo agora aí, essa da garotada sub o quê? Sub-17? Sub-17 e 19, junto. Eles treinam junto. Tem uns cavalos também, que eu falo a verdade. Não, e aí, ó, tem bastante meninos que, a maioria desses meninos já jogaram o Campeonato Paulista por alguma equipe. Tem alguns que jogaram, o Lucas Pella jogou pelo Rio Claro e depois jogou comigo no União em 2010 no time juvenil. O Celso Luiz, que também jogou 2 campeonatos paulistas, um pelo Rio Branco, outro pelo União. Esse menino que passou aí, o apelido dele é Chambinho, ele jogou um campeonato paulista pelo Guarani de Campinas. Tem o Cleiton, que jogou um campeonato paulista pelo União. Tem o Ramon, que estava com a gente até pouco tempo agora, que jogou no Grêmio. Olha o Pelé. Tem o Marcel, que jogou no Grêmio e jogou na Ponte Preta, categoria de base. Então você vê que são meninos de qualidade, tá? Que sempre jogaram em alguma categoria de base. O Leonardo, que jogou no Rio Claro.
Então, tem sempre alguns... Quantos moleques tem hoje, Sandro? A média que a gente estipulou para trabalhar, a gente não quer trabalhar com quantidade, sim com qualidade. Então, são 30 jogadores, a média que a gente procura trabalhar, no máximo, para ter as duas categorias, a sub-15, a sub-17 e a sub-19. Você faz coletivo entre vocês mesmo? Exatamente. Ali, jogo-treino? Jogo-treino com outras equipes da região. A gente procura sempre marcar. E sempre nos jogos-treino, sempre perde um outro jogador. Né? A semana passada alguém vem e leva. Os próprios empresários que olham, que nem tinha 2 meninos que estavam fazendo avaliação no Guarani, o Lucas Basso, né, e o Leonardo estão fazendo avaliação para os times sub-18 do Guarani. Então sempre vão ter. O intuito nosso é deixar eles em forma, em ritmo de jogo, para que se apareça a oportunidade ele vá. Tem o Raul, que também jogou no Rio Branco e depois jogou no Flamengo, que foi campeão carioca. E corresponda, né, depois. Que corresponda. Tem um jogador, se eu não me engano, está no Santos agora, é residente aqui, mora em Vitor Hugo. Ele está se recuperando de uma cirurgia no ligamento. Ele passou na base daquele de Santa Bárbara. Então, ele jogou sempre com a maioria desses meninos, que eles sempre jogaram na Campo Belo ou em algumas outras agremiações, mas ele foi revelado num torneio com o Thiago. E é uma pena, né? Machucar justo agora que ele estava arrebentando no Santos. Ia começar. Ele teve uma lesão no final da temporada, acho que no Campeonato Brasileiro de Sub-20, Sub-20, que foi no Rio Grande do Sul. Só que e ele jogaria a Copa São Paulo pelo Santos, como titular. Ele, na verdade, ele ia ser o cara do time. É que ele já começou a final de temporada em time grande puxado. E como ele ia ser o menino a ser lançado, provavelmente ele até jogaria um outro jogo do Brasileiro no time principal, reserva, entrando em campo. Ele tinha sido campeão dos Jogos Abertos do Interior, campeão disputado a final do Paulista Sub-17 e foi para esse Sub-20, quer dizer, sem descanso. Jogou 2 jogos, no terceiro ele estourou o ligamento num lance isolado. Mandar um abraço para a família do Vitor Hugo, que também assiste. O Camargo, né? O pai dele, o Camargo, é uma pessoa muito bem querida aqui em Santa Bárbara. Que ele se recupere e que ele volte aos gramados o mais rápido possível, que ele é uma esperança do Santos. Não vai ganhar muito dinheiro aquele moleque. Aquele moleque não joga acho que mais um ano no Santos. E se ele subir no Santos ali, hoje ele deve estar com quantos? 18 anos? 18, né? Com 18 anos. Se ele jogar hoje no Santos mais esse resto do campeonato, se ele disputar o Campeonato Paulista brasileiro esse ano pelo Santos, o ano que vem tem certeza que o Santos vai vender ele por um bom dinheiro. O moleque é um craque, viu? Vi ele jogando, acho que um jogo só. É brincadeira. É questão de tempo só. É questão de tempo, ele não fica mais no Santos. Legal. A não ser que o Santos não queira vendê-lo, né? Aí já é diferente. Muito bem, a gente está se aproximando do final desse primeiro bloco. Depois do intervalo a gente vai ter também a presença do Wagner Prock aqui conosco, nos ajudando a conduzir essa edição do Cultura nos Esportes. Então, para encerrar esse primeiro bloco, vamos aqui com os destaques do final de semana, porque mais uma vez goleadas marcaram a segunda rodada dos campeonatos de futebol da Secretaria Municipal de Esportes. Olha, a rede balançou 164 vezes nos 27 jogos da segunda rodada do Campeonato Barbarense de Futebol de Base e também do Campeonato Barbarense de Futebol Veteranos, a quem aqui a gente se referiu também. São competições organizadas pela SEMI. Bom, entre as partidas do sábado e domingo, o destaque ficou por conta da goleada fantástica que o União Barbarense aplicou na categoria Sub-15 sobre o Esporte Cidadão. Não é basquete, futebol. 22-0, é isso mesmo, 22-0. Confira mais alguns resultados de destaque. A gente só separou aqui os resultados que chamam mais atenção. Bom, no campeonato de futebol veteranos, nós tivemos o Verona Palmeirinha fazendo 4-0 no Atlético Paulista. Você ficou sabendo desse resultado, Vaguinho? Eu fiquei sabendo no sábado do meu resultado, que eu joguei no time do Legião Sartori. Infelizmente perdemos por Nido Perla, que é um grande time. Nosso time não tava, foi bem. Mas não perdeu de muito, né? 2-0. Porque senão estaria aqui nessa estatística. Eu separei as maiores goleadas.